Bom, aqui já retornando, né? Nossa aula seguinte é sobre produção textual. E aí a proposta é para que vocês produzam mesmo um texto. E é sempre legal rever algumas ideias, alguns conceitos, algumas dicas importantes que vão ajudar no desenvolvimento, né, de várias formas de texto, vários gêneros. Então vamos lá para a nossa aula. Bem, vamos lá, iniciando, né, a aula de produção textual. E aqui nós temos algumas dicas de cuidados especiais no momento de produzir um texto. Uma dica importante: parágrafo. Primeiro é saber o que é, né? Qual é o conceito. Quando falo parágrafo, estou falando exatamente do quê? Parágrafo é o conjunto de uma ou mais orações que se prendem pelo mesmo grupo de ideias e também, se prendem pelo centro de interesse. Então, quando eu, utilizo um parágrafo, na verdade, eu concentro ali naquelas linhas, um grupo de ideias importantes que estão unidas ali naquela exposição, naquelas ideias colocadas, e também o centro de interesse, o meu foco está em quê naquele momento. Então é por isso que a gente vai variando, de um parágrafo a outro, porque se eu estou falando sobre um assunto, estou ali colocando um assunto qualquer, aquelas ideias que estão totalmente vinculadas, elas vão complementar uma à outra. Terminei de colocar aquelas ideias, eu pontuo. Eu terminei, Então eu pontuo e vou para a linha seguinte, criar aí um novo parágrafo que também tenha nessa mesma característica. Então, na verdade, essa aqui, olha, é a função, é o objetivo do que é chamado parágrafo. Normalmente, o parágrafo não deve ser muito longo, pois, caso contrário, pode confundir o leitor. Às vezes, eu tenho, ideias dentro de um assunto qualquer, e aí essas ideias eu vou acrescentando coisas e mais coisas e acabo fugindo bastante do assunto, acabo me prolongando e muitas vezes o leitor acaba ficando confuso. A compreensão daquele assunto acaba se perdendo, porque eu não atentei, não prestei a devida atenção a essa dica aqui, não me prolongar muito. O parágrafo ele não deve ser muito longo, Se eu tenho algumas outras ideias que estejam vinculadas, mas de forma que eu possa criar em torno dessas outras ideias, outros parágrafos, eu devo fazer isso. Meu parágrafo deve ter uma quantidade razoável de linhas, sim, mas não me estender muito, por essa razão aqui colocada. Margem. Quando a gente fala parágrafo, é bem possível que em nossa mente venha aqui, olha, essa ideia desse distanciamento, que tem tudo a ver com o chamado ponto parágrafo. Mas esse parágrafo, ele está também muito relacionado com o que é chamado margem. O que é a margem? É um intervalo entre o início da página e o texto. Então, a gente tem aqui, olha, o papel, o papel ele está, nesse limite. Então, essa parte aqui, olha, esse intervalo aqui, olha, onde eu tenho uma linha vermelha, eu
fiz o quê? Separei essa margem do início do meu texto, tá? E aí, a esse distanciamento, nós chamamos margem. Normalmente, as margens de um texto apresentam 2 centímetros, né, 2,5 centímetros. Essa distância no início da folha do caderno, da folha do livro, né, de um documento. Então, aqui é um local onde não se deve escrever, é um espaço que deve ficar livre. Deve haver uma distância imaginária de aproximadamente 2 dedos da margem para indicar o parágrafo. Aqui, gente, tem uma margem. Eu sei que ao iniciar o texto, se meu texto ele apresentar um título, o título vem aqui, olha, esse está aqui, olha, destacado, com letras mais visíveis, maiores que o restante do texto. Aqui eu tenho o título, né? O vento e o sol, letras maiores, tá bom? Para o início do meu texto, eu pulo linha, deixo essa distância aqui, olha, do título do texto e vou, depois de pular, né, deixar uma linha sem escrever nada, vou iniciar o texto propriamente dito. Mas existe aí uma dica importante. Eu tenho que ter aqui, olha, esse espaço aqui da margem, onde, né, eu não vou escrever nada, vai ficar, olha, de cima a baixo, livre. Mas ao iniciar o meu texto, eu não vou começar a escrever aqui no canto onde começa a linha. Eu vou colocar aí os meus 2 dedinhos, tá vendo? Vou colocar os meus 2 dedinhos para poder indicar o que a gente chama de parágrafo, que é aquele conceito que nós vimos anteriormente. Então aqui, olha, né, é a margem, essa linha vermelha. Se eu pusesse aqui os meus 2 dedinhos, deixaria uma distância e aí só depois eu inicio, né, o meu texto escrevendo o meu parágrafo. Como nós vimos aqui, olha, esse parágrafo ele contém, ó, 1, 2 linhas, tá vendo? Não chega nem a 3 linhas. O parágrafo seguinte, 1, 2, 3, não chega nem a 4 linhas. Como a gente viu, né? Os parágrafos não devem ser muito extensos, não. Aí, outra dica importante. Porém, o restante do texto deve ser mantido como um bloco único, sem afastamento das margens. Aqui eu tenho a chamada margem, esse espaço livre, tá? Então, olha, eu deixei aqui, ó, os 2 dedos também livres, né? Livre aqui esse espaçamento que eu deixei de 2 dedos para indicar o parágrafo. E o restante, olha, eu escrevo até aqui, ó, o limite. Todo o restante, vocês podem observar, olha, todo o restante do texto que não tem indicação de parágrafo, tá? Eu terminei essa linha, passo para a linha seguinte, mas aqui, olha, enquanto eu estiver, né, escrevendo e não pontuar para reiniciar um outro parágrafo, aqui eu tenho um limite, tá bom? Esse limite é importante, que eu respeite com todo o restante do meu texto, deixando essa distância de 2 dedos representada apenas para os parágrafos. Importante também é o travessão, tá, gente? Toda vez, né, que tiver travessão no texto, o travessão, ele inicia exatamente aqui, olha, na mesma distância que a gente colocaria o início de um parágrafo. Então, vamos iniciar, né, em vez de com a palavra, com o travessão, ok? Ele também obedece essa mesma distância que o parágrafo. Letra, importantíssimo. Deve ser legível, cursiva, não devendo haver confusão entre uma letra e outra,
Porque às vezes, né, no momento de escrever, a pessoa tá ali, né, e não presta muita atenção, acaba escrevendo e aí atropela uma letra sobre outra, ou então aquela coisa de a letra, né, fica um pouquinho acima da linha ou vai como que caindo, né, descendo a linha, e não pode não. Além de ser, né, legível, caprichando, né, ao máximo para que seja uma letra bacana. Letra cursiva. O que é letra cursiva? É aquela letra que nós indicamos como uma sequência, né, onde a gente consegue ligar as sílabas e elas vão ficando unidas, né, uma letra a outra em toda a palavra. Diferente aqui, olha, das letras de imprensa. Então, deve, né, ser escrito aí o texto com letra cursiva. Outra coisa também importante, a ortografia. Observar, né, a escrita correta das palavras, porque a gente cada vez vai desenvolvendo mais essas, né, essas ideias, essas grafias, a partir de regras, né, que a gramática vai ali nos sinalizando. E na hora de escrever é importante observar a escrita das palavras, né? Se eu já conheço, né, que uma palavra é escrita, sei lá, com 2 S e não um, né, com C cedilha e não com 2 S, então eu preciso ficar atento depois que escrever todo o meu texto e ir fazendo essas observações todas. Pontuação, também importantíssima. É preciso saber empregar a pontuação para bem redigir, para bem escrever, né? Nós estudamos aí sobre pontuação e vimos que a pontuação tem um papel fundamental para a compreensão de um texto, de uma frase, de uma oração. Então, saber, né, qual o momento de usar cada uma das pontuações que aprendeu, que já conhece, e usar, não posso esquecer. Aí chega na hora de escrever o texto, né? Essa é a hora que eu vou precisar disso aqui, olha, pontuar. E aí é saber, né, onde eu ponho uma vírgula, onde eu ponho uma interrogação, uma exclamação, porque na verdade o meu texto é expressão, né, como eu faria na linguagem oral, né, na minha fala. A pontuação ali vai ser essa transposição para o papel. Ela é quem vai representar, né, a emoção, a pergunta, né, a afirmação. Então, nada de texto pontuado de qualquer forma. Olha a proposta de produção textual para vocês hoje. Primeira coisa, né, preciso falar. É muito bom estarmos juntos, e olha aqui, olha a pontuação, né, expressando minha alegria, minha emoção. Aprenderemos muitas coisas legais e importantes. Eu e seus colegas estamos curiosos para saber um pouco sobre você. Seu nome, idade, o que mais gosta de fazer, comer, suas perspectivas para este ano letivo, né? Curiosíssima para saber, olha, como foram suas férias. É muita coisa, né, gente? Esse início de ano letivo é muita coisa que a gente precisa saber, conhecer. E aí a proposta é essa, né? Então, você vai nos contar. E aqui eu já coloquei um título, deixei o título para essa produção textual, falando sobre mim. E não, né, não assim, fique limitado apenas nessas minhas curiosidades, não, né, minhas e dos colegas. Mas você pode desenvolver aí o seu texto com bastante carinho, com bastante capricho, tá? Com, né, assuntos que respondam sim essas curiosidades, mas você também pode colocar outras coisas, né, que você considere legais e importantes. Não esquecendo de
observar todas as dicas anteriores. E então, um grande beijo. Amanhã é feriado, né? Se você for curtir esse feriado, curta, aproveite, mas com todos os cuidados, tá bom? Um beijão para você e para sua família.